internado no manicômio é ao menos alguém. Eu sou um internado no manicômio sem manicômio. Eu estou doido a frio. Eu estou lúcido e louco. Estou alheio a tudo e igual a todos. Eu estou dormindo. E então desperto com sonhos que são loucura, porque não são sonhos. Eu estou assim, pobre velha casa da minha infância perdida. Quem te diria que eu me desacolhesse tanto? Que é teu menino? O que é do teu menino? O que é do teu menino? Está maluco? O que é de quem dormia sossegado sob o seu teto provinciano? Está maluco? Quem de quem eu fui? A coisa mais trágica é que eu não trouxe o passado da minha infância na minha algibeira. No meu jeito, o que eu penso, o mundo somos nós no mundo. Porque se tirar o povo do mundo, o mundo fica vazio, como o senhor sabe, o mundo é vazio. Mas quem faz tudo isso é o próprio povo, é como eu e outros, é que tem que fazer o mundo. Porque nós temos que fazer o mundo assim, é amando as pessoas, gostando das pessoas, cooperando com as pessoas, no meu jeito de ser. Mas hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia não tem nem respeito, quanto mais cooperação um com o outro. Quem está aqui hoje é realmente uma grande referência no jornalismo e no telejornalismo brasileiro. Fernando Pacheco Jordão. Ele trabalhou na BBC de Londres, dirigiu programas memoráveis na TV Cultura dos anos 70. Implantou aqui na TV Cultura o telejornalismo. Dirigiu a fase mais profunda do Globo Repórter, aqui em São Paulo. Voltou à Europa, onde foi correspondente de revistas brasileiras, Veja, Isto É. Retornou ao Brasil para ser, em 1983, o primeiro diretor de programação da TV Cultura pós-ditadura. Por que estamos falando isso? Porque está todo mundo falando sobre os 50 anos da televisão, a história da televisão, a vida, enfim, da televisão. No seu tempo de Globo Repórter, esse programa fazia documentários inesquecíveis no Rio, São Paulo. Retrato de Classe, que o Gregório Bastick fez com você. Caso Norte, do João Batista de Andrade. Era uma das coisas que realmente fazia com que a televisão tivesse não só um brilhantismo medíocre, mas uma profundidade para esclarecer popularmente as pessoas. Por que você deixou esse caminho e se enveredou por outros que nós vamos conversar ainda hoje? Eu não deixei, me deixaram. Foi o seguinte, em 79 eu era diretor do Globo Repórter em São Paulo. E ao mesmo tempo era diretor do Sindicato dos Jornalistas. Nós fizemos no mês de maio uma maravilhosa e fracassada greve, em que eu exercia assim uma liderança bastante juvenil, empolgado naquelas grandes assembleias. E o que aconteceu foi que, acabada a greve, com a nossa derrota absoluta, eu fui demitido. Mas um momentinho, você como presidente do sindicato, você podia ser diretor do sindicato. Como dirá, você poderia ser demitido facilmente. Não, foi um processo, aquele processo de falta grave, coisa do gênero. E as pessoas ficaram impunes quando fizeram isso. Ninguém pensou, não, ele é um talento, vamos continuar com ele. Ninguém pensou nisso. Não, mas em televisão você sabe, você tem experiência de televisão, você sabe que isso não acontece, né? Muito raro. E nem eu tenho essa pretensão de ter sido alguém que eles pudessem imaginar, que pelo talento fossem perdoar a falta grave de ser um dos líderes de uma greve. Não, perdoar, ninguém merece perdão aqui. Nesse país, como dizia o Duvaldo Viana Pai, olha como eu estou velho, o Duvaldo Viana Pai dizia, nesse país ninguém ridiculariza ninguém. Agora, Fernando, você fez televisão, você dirigiu aqui um teleteatro, que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, e de repente as pessoas começaram a ouvir menos de você. Olha, o que aconteceu foi o seguinte, você sai do holofote quando sai da televisão. Mesmo sendo trabalhar numa revista de grande circulação como a Veja, você praticamente desaparece. O teu trabalho aparece dentro da redação e para o leitor é alguém anônimo, né? A não ser que você assine muitas matérias. Mas eu era um dos editores, então você não assina muita coisa. Quer dizer, o que eu tenho feito desde 1990 é trabalhar com a área de consultoria de comunicação, que envolve também a área de assessoria no terreno político, né? Mas você já pensou em tomar o poder, por exemplo? Eu não. Não? Não, poder... Bom, você não gosta... eu não sou político.
Eu tenho um outro papel. O que quer dizer essa frase, não sou político? Você é altamente político. Não, o político é aquele que pertence a um partido, que se candidata, vai disputar voto na rua. E a ambição dele é o poder. Eu não tenho ambição de poder. Essa é uma outra parte da política, né? Não, a essência da política é essa. Bem, o Gorky disse que é preciso tomar o poder. Você não pensa em tomar o poder? Não. Você acha que ficando assim dos lados, ou seja, um Polônios ao lado do reinado... Agora, você... Que ninguém me mate em uma hora dessa. Né? Me diz o seguinte, você implantou, chefiou o telejornalismo na TV Cultura. Quando você saiu, você indicou, tragicamente, o Vladimir Herzog para ocupar o seu lugar. No outro dia eu conversei aqui com uma professora de História da USP e ela dizia coisas fantásticas. Ela dizia assim, olha, os meus alunos, eles ainda não sabem quase nada do que aconteceu. Eles não... Eu conto para eles as coisas e a gente conta meio empolgado o que aconteceu, um tipo de luta que alguns poucos fizemos e que perdemos. Eles não sabem nada, mas ficam com os olhos brilhando. Meu Deus, por que eu não estive lá? Por que eu não fiz isso? Fale um pouco a respeito disso. Olha, isso é uma coisa da cultura brasileira, né? O Brasil não tem memória, não existe memória nem em qualquer setor. Setor de arte, música. Você vê aqui um cantor morre e não se ouve mais falar, não se ouve mais tocar. Você não ouve, você ouve muito, na cultura americana você ouve jazz de gente morta há anos. Aqui não, aqui o sujeito morreu, acabou. Agora, em relação à história... Mas não há o perigo, por exemplo, de se tiver memória, falarem só da novela Pai Herói? Não. Aí depende. Eu acho, por exemplo, a questão da história do Brasil, esse processo de esquecimento da história, começou com a ditadura, de fato, né? Então, o que acontece? Se você não tem a informação... passada pela escola, pela faculdade, do que aconteceu recentemente no país. Eu fico espantado. Eu dei aula na Casper Libero, na faculdade Casper Libero, cujo centro acadêmico se chama Vladimir Herzog. E eu dava aula lá em 95, quando fez 20 anos da morte dele. Os alunos não sabiam de que se tratava. O patrono, vamos dizer assim, do centro acadêmico deles. Aí eu levei documentários, levei informação, levei gente para falar e tudo. Realmente. Agora, a história é escondida. Sabe por quê? Porque a história é subversiva, né, Abujamra? Sempre. O conhecimento da história é subversivo. Eu aprendi isso também aqui, porque logo que eu comecei a trabalhar na TV Cultura, eu fiz aulas. E uma parte das aulas era de história. E eu trabalhava muito com Brecht, por exemplo, e a diretoria da TV Cultura, na época, me criticava muito e me censurava muito, porque acabava sendo subversivo, porque o conhecimento da história, a análise da história... Mas que país, hein? Que tragédia! Eu tenho muito medo, por causa dos assaltos. Mas é que eu acabei de abrir, assim, eu ia fechar ainda, sempre que eu paro em cruzamento eu fecho. O Brasil tem tanta gente como eu aí, por aí, sofrendo. Muita gente pensa que é safadeza, que tá ali porque quer explorar as pessoas, explorar as crianças, mas não é, precisão mesmo. Fazer cultura no Maranhão é como fazer cultura no Brasil, quer dizer, ainda é subproduto. Na verdade, eu não sei o que é produto no Brasil, mas seguramente cultura é subproduto. Aí fica difícil, porque os governos ainda não tiveram a sensibilidade de perceber de que só quem acredita em si próprio faz alguma coisa. Só quem acredita em sua própria verdade, em seu próprio movimento, em sua própria história, só essa pessoa pode crescer. Os governos ainda não perceberam isso. As coisas são muito impostas, de cima para baixo, quer dizer, os gabinetes têm sempre razão, eles sabem das coisas, quer dizer, ou pensam que sabem, realmente pensam que sabem. E o político brasileiro é uma pessoa que sabe tudo, né? Ele pensa que sabe tudo, ele diz tudo, ele pontifica, ele não discute, ele é dogmático. Aí isso é uma porcaria, quer dizer, de repente os caras começam a botar um monte de lei
E lei não é lei legislativa, não é isso, um monte de normas, um monte de coisa que está inteiramente fora da realidade brasileira. Os representantes brasileiros, de uma forma geral, representantes do povo brasileiro, desconhecem o povo brasileiro. A coisa tem que ser de baixo para cima. E, infelizmente, eu não me lembro de que tenha acontecido isso. Até as grandes modificações, eu me recuso a usar a palavra revolução, mas as grandes modificações todas vieram de cima para baixo. Quer dizer, o povo, esse realmente ainda não optou. Eu acredito no dia que o povo optar. Aliás, no Brasil, atualmente, o povo só derruba técnico de futebol. Quer dizer, eu gostaria que tivesse uma ação mais ampla e influenciasse, se organizasse e desse palpite de uma forma tão apaixonada em outras áreas, política, por exemplo. Você falou ontem com nós que ia votar na Marta. Ó, ela aí também vai votar na Marta. Como é que você ganha com a sua nota? 10. 10 reais por dia? Pra vestir a camisa? Lógico, depois que eu ganhar o dinheiro dele, eu queimo tudo isso. Eu faço nada, só estudo. Oi? Eu estudo, tô no 2º grau. Porque eu tenho vergonha de sair com essa roupa. Vai, depois ele não vai querer me pagar, viu, gente? Olha, uma tomara. Eu preciso pegar o dinheiro dele primeiro. Você acha que você deu certo na TV Cultura? Como diretor? A segunda vez que eu trabalhei aqui? Não. Fiz algumas coisas que eu guardo hoje com muito carinho. Tentativas, principalmente, de abrir espaço na TV Cultura para, eu não chamo de minoria, são os segmentos da sociedade que são excluídos dos meios de comunicação, não tem voz, como era o caso das mulheres na época, isso é 83, o caso dos negros. Eu fiz um bom trabalho nessa direção. Agora, o que acontecia em 83 era um problema político. Eu era ligado ao PMDB, que é o governador Franco Montoro, só que a direção da TV Cultura, por aqueles processos que você conhece, ainda era resíduo do malufismo. E eu fui o quê? Eu virei o sanduíche ali. Então consegui trabalhar 13 meses como se fosse numa panela de pressão, não deu certo. Agora eu me lembro, por exemplo, como eu disse no início, a gente gosta de você, não sei se isso é lamentável, mas a gente gosta de você. E aí eu dizia assim, você com o talento, o jeito de você mexer na televisão, o jeito de você pôr a mão numa câmera, tudo me parece tão interessante o que você faz. Por que você não faz um teleteatro? Aí nós jogamos uma peça para você de um autor chamado Padinha, que eu não sei mais onde anda. A peça chamava Happy End. E você fez um espetáculo maravilhoso. Aí você não fez mais, você quis deixar o mito, é isso? Não, na época tinha aqui um produtor chamado Antônio Abujanra, que elogiou muito e falou assim, agora faça como a Greta Garbo. Nunca mais põe a mão nisso, suma dessa área, que você vai ficar com essa glória. Na verdade, não fiquei com glória nenhuma. Esse teleteatro foi exibido recentemente. E eu levei uma cópia e minha filha assistiu. Minha filha está fazendo cinema. E o elogio que ela fez foi formidável, né? Ela disse, pai, eu dei muita risada, puro trash. Maravilha, maravilha. Não é um grande elogio. Você ter feito um trash em 1972, sei lá? Você está trabalhando no marketing político. Como é dedicar todo esse... É que a gente gosta de você, a desgraça é essa. A gente gosta de você, a gente acha você com um tipo de talento e você escolheu um negócio para trabalhar pedindo voto no horário eleitoral. Isso, não sei. Você queria que pedisse voto quando? Não você sei. É contra o horário eleitoral? Eu queria... Não sou contra nada. Eu acho uma das grandes invenções da democracia. Tudo, né? O horário eleitoral, ele foi distorcido, ele é deturpado, mas é uma das conquistas maiores da democracia brasileira. Quer dizer, todos os candidatos, todos os partidos terem acesso e, principalmente, Abujanra, o público ter acesso. As pessoas se espantam, por exemplo, quando começa o horário eleitoral, uma semana depois fazem uma pesquisa de opinião e houve mudanças de intenção de voto. O jornalista senta lá, escreve, estranha a pesquisa, não aconteceu nada.
Como se a televisão assistida por milhões de pessoas fosse nada. O que é isso? É subestimar o povo. O povo assiste e o povo avalia. Ele é enganado muitas vezes, ele não se engana, ele é enganado muitas vezes. Não tenha dúvida. Agora, que aquele instrumento que dão a ele para ele avaliar é precioso e eu acho que deve ser preservado, é. A Globo é a televisão que te agrada? A Globo é. A Globo é... No limite? No limite eu não vi, não assisti nenhum episódio, mas eu gosto muito do que eles aprenderam em termos de movimentação de atores. Eles não cuidam muito da interpretação, cada um interpreta do jeito que quer. E o editor, quando vai editar, a câmera fez um panorama assim e acabou na cara de um sujeito. Aí o editor cortou. Eu falei, por que você cortou? Ele falou, não, ele não falou nada. E o corte em movimento que você inventou? Pois é, eu nunca comecei uma cena de novela com a pessoa parada. Sempre ela estava virando, no mínimo, sentando, levantando. Era sempre de movimento para movimento. Hoje em dia você vê gente parada, corta para gente parada, corta para gente parada, corta para gente parada. É horrível isso. Galon, você acha que você acabou para a televisão? Não entendi também. Você acabou para a televisão? Ah, sim. No meu tempo, a televisão era câmera 1, câmera 2, câmera 3. Hoje a mesa tem 200 teclas. Não dá para aprender a mexer com 200 teclas. Precisa 4 pessoas para trabalhar com a mesa. Mas você não recicla. Você acha que você... Eu acho você tão moderno. Não, eu vou contar quero que você ponha no ar. Vou contar uma história. Eu era diretor de TV. Fiz a minha carreira como diretor de TV. Ganhei todos os prêmios como diretor de TV. Aí veio o videotape. Um dos degraus da evolução é o videotape. No videotape veio uma figura que é o produtor do programa, junto com o videotape. E o produtor do programa era você. E a gente estava fazendo uma novela chamada Gordinha. Quando você falou, não gostei, vamos fazer de novo, eu encerrei a carreira de diretor de TV. Passei a ser diretor de novela. Sou anarquista sim, nunca votei, viu? Eu nunca votei. Qualquer um deles é contra meus princípios. Todos eles querem me tirar da rua. Eu sou artesão e a Fundação Cultural me permite trabalhar. Aí o município pega e faz uma lei orgânica e não me deixa trabalhar. Tipo assim, tiraram eu da República. Aí deixaram só viado, homossexuais, prostitutas e pai, a arte tiraram da praça. Aí eu tenho que fugir do fiscal, de polícia, como se fosse bandido. Dá para comparar perfeitamente o Maranhão ao resto do Brasil, claro que dá. Politicamente, nós também temos um dono ou alguns donos. Economicamente, a gente também tem as mesmas dificuldades, é claro que em termos proporcionais, que os outros estados têm. Nosso índice de desemprego também é ruim, é muito alto. Agora, nós temos uma coisa que o resto do Brasil não tem, que é um amor muito grande pelas nossas coisas. O maranhense, ele é muito bairrista da sala para trás. Eu sou camareira do Grupo Casumbá. É uma viagem longa, parece que São Paulo nunca ia chegar. O Brasil que eu vi no caminho é o Brasil que está escondido atrás da câmera. Só mostram assim, enfeitado, o que o povo acha que quer ver. E na realidade, às vezes mostram aquelas mortes, aquelas coisas, mas não é o que nós queremos ver. Nós queremos ver crianças bem alimentadas, escolas. Então, tudo funcionando como seria para funcionar e não tá funcionando. Não é o Brasil que eu estou vendo, não. Mas é interessante, se você der uma circulada no povo, o povo brasileiro ri demais. Ele ainda não se percebeu que ele é miserável, analfabeto, desdentado, mas ele ri, ele é feliz. Quer dizer, eu acho que o governo, a provocação deveria ser os órgãos culturais. Aproveitar essa felicidade e transformar no grande Brasil que pode ser. Comenta esse anúncio. FMI, Fundo Monetário Internacional. Ele acabou de dizer o seguinte: 10 anos após a queda do comunismo,
a pobreza nos países do leste europeu saltou de 5% para 30% da população. Fale sobre isso. Eu não sou economista, mas você agora há pouco, antes de começar o programa, me chamou de stalinista. Eu acho que... se você não purgou o stalinismo ainda, mas vai purgar. Eu diria que graças ao capitalismo está acontecendo isso. Quer dizer, as desigualdades sociais se aprofundaram de tal forma, quer dizer, era um país despreparado para isso, né? Era um país onde todos tinham a garantia do berço à sepultura da assistência do Estado. De repente tiram esse chão. E você pega o caso da Rússia, por exemplo, é um país hoje dominado por máfias. E o capitalismo já é uma coisa perversa, a produção fantástica, capaz de produzir riquezas inesgotáveis. Agora, em termos de distribuição dessa riqueza, aí já é outra história. Você acha que... eu acho que nos países do leste europeu, a coisa foi mais perversa ainda, por isso você tem esse tipo de situação. A ONU, hein? Há poucos dias também, a ONU é insuspeita, digamos, diz que 1/3 da população mundial, ou seja, mais de 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões de pessoas vivem na miséria. Não é pobreza, não é miséria. Pobre, não, é miséria. É abaixo de $1 por... Não, é entre $1 e $2 por dia, né? Agora, a grande imprensa viu esse anúncio, deu importância a esse anúncio? Não. E ficam impunes, como nós ficamos impunes falando tudo isso aqui. Não, justamente porque eles são 2 bilhões que não têm voz, não têm nenhuma participação na riqueza, são excluídos da sociedade, não leem jornal, não são consumidores. O que fazer? Você pode até me chamar, como passaram a ser chamados os idealistas, de dinossauros da história. E eu me considero um dinossauro. Eu, Veríssimo, quando você lê o Niemeyer, por exemplo, eu nunca fui de Partido Comunista. Agora, eu acho que o sonho, a utopia do socialismo não está morta, não caiu com o Muro de Berlim. O que caiu foi aquele regime que era regime de partido único, da burocracia estatal, do chamado, que não chegou a ser um regime comunista. Então, agora, a ideia do socialismo é uma coisa tão generosa, e eu acho que é daí que vai brotar, não é para a minha geração, nem dos não netos, sei dos netos, mas enfim, mas eu acho que a humanidade vai caminhar nessa direção, não, porque você não pode conviver com 2 bilhões de pessoas passando fome, e no Brasil, quanto é? Quantas pessoas? 2/3 são da 30 população. milhões de analfabetos, 30 milhões passando fome. É de uma tristeza, é de uma canalice a gente andar, as pessoas verem o que está acontecendo, mas como tem 5%, 3% que sabem fazer as coisas deles, para eles, assim vai o mundo e ele não vai bem, não é? Você fecha o vidro do carro, põe a trava tudo toca bem. Em frente. Vou terminar com o Fernando Pacheco Jordão, vou dar um abraço. Bem fizeste em partir, Arthur Rimbaud. Teus 18 anos refratários à amizade, à maledicência, à tolice dos poetas de Paris. Bem fizeste em dispersá-los ao vento do largo, de lançá-los ao gume da tua precoce guilhotina. Tiveste razão em abandonar o boulevard dos preguiçosos, o bom dia dos simples. Este impulso absurdo do corpo e da alma, esta bala de canhão que atinge o alvo e o explode. Sim, 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 sim. Esta é a vida de um homem.
poder tirar de mim os olhos da minha alma. Disso a que alma eu chamo. Eu só sei de duas coisas, nelas absorto profundamente, eu e o universo e o mistério, e eu sentindo o universo e o mistério apagados. Humanidade, vida, amor, riqueza. Oh, vulgar, oh, feliz, quem sonha mais, eu ou tu? Tu que vives inconsciente, ignorando este horror que é existir, ser perante o profundo pensamento, que o que não resolve em compreensão, tu ou eu, que analisando e discorrendo e penetrando nas essências, cada vez eu sinto mais desordenado o meu pensamento louco e sucumbido. Cada vez mais eu sinto mais como se eu, sonhando menos, consciência alerta, fosse apenas sonhando mais profundo. Provocações, um programa que as pessoas falam sobre, nos provocam. Eu dizia, aquele provocador, aquele louco. Eu não sou provocador, eu sou provocado. Um país como o nosso, a gente andando nas ruas, vê que a gente é provocado, a gente tem que fazer alguma reação. Mas vocês não imaginam quem está aqui hoje. Vocês não podem imaginar, não podem imaginar. Tenho certeza que não imaginam. Sabem quem é o convidado de hoje? Provocações hoje traz uma pessoa que faz parte da história desse país. É impossível escrever sobre a resistência à ditadura militar no Brasil sem citar o tempo todo o nome dele. Sua biografia é tão rica e grande, é claro, não vai ser lida aqui. É um brasileiro de nome internacional. Não é Pelé, claro que não é Pelé. Ele nunca foi rei, mas ele poderia ter sido, sabem o quê? Ele poderia ter sido Papa. Ele é Dom Paulo Evaristo Arns, cardeal e ex-arcebispo de São Paulo. Muito bem, Dom Paulo. O senhor quase foi Papa? Sabe, Abu, todo mundo pode ser Papa desde que tenha os votos necessários dos cardeais, que são 2/3 dos votos de todos os cardeais com menos de 80 anos. Mas eu nunca tive esse voto e nunca tive também esse desejo de ser Papa. Por quê? Porque é uma questão do Espírito Santo. O senhor realmente acredita em Deus? Meu Deus e meu tudo. Eu encontro em Deus força para recomeçar todos os dias, e já são 80 anos, né? E de padre eu tenho 56 anos. Fui ordenado em 1946. Então deve ser 56 anos. E nunca me arrependi de ter dado a minha vida pelo povo. Que bonito que é uma pessoa ter uma fé como o senhor, não? Como é que o senhor vê o ateu? O ateu eu vejo como uma pessoa que decidiu na vida acreditar só em si e só nas pessoas que ele vê, ouve e a quem ele quer seguir. Mas não acredita que existe um mistério e que existem as coisas que não se pode ver. Por exemplo, a Austrália, quem não vai para lá não pode ver. Tem que crer que São Tomé, tem que ser São Tomé. Como São Tomé, exato. Vamos começar a colocar o senhor no sentido de nos provocar. Nós entrevistamos em Recife o padre Reginaldo, que preferia os talibãs aos americanos, e a freira Ivone Gebara, punida pelo Vaticano por defender o aborto. Dá para confundi-los com o padre Marcelo? Não, não dá para confundi-los. Eu acredito que o padre Marcelo sempre segue a orientação que é dada pelo bispo, e o bispo segue também a orientação do Papa João Paulo II, que nesse ponto é muito firme, como o senhor sabe. Fala da freira Ivone Gebara,
que foi encostado há um ano pelo Vaticano por ser favorável ao aborto. Eu tenho pena da Gebara, porque realmente eu acho que é uma irmã que estudou bem a teologia, pratica aquilo que aprendeu e aquilo que ensina aos outros, e também leva as pessoas a venerarem a Igreja Católica Apostólica Romana, apesar dela se sentir perseguida e ser de fato perseguida. Eu nunca teria feito com ela o que foi feito. Eu acho que ela merece o maior respeito. Mas que engraçado, falando tudo isso, me dá a impressão de que o Vaticano devia fazer uma estátua sua e não pedir um silêncio por um ano. O que é? Eles entenderam mal o que você falou? Olha, não se esqueça que eu sou primeiro uma mulher, segundo uma freira. Eu não sou nenhuma grande personalidade e você sabe muito bem que as mulheres nas igrejas cristãs e sobretudo na Igreja Católica, elas não têm o poder público. Eu, em nome da minha fé em Jesus Cristo, aposto nos marginalizados todos da terra. Não sou a favor das ações terroristas, mas me identifico muito mais com os talibãs do que com o exército dos Estados Unidos. Os talibãs explodem aquelas estátuas maravilhosas de séculos. Digamos o seguinte, o povo afegão, o senhor prefere aos Estados Unidos, não os talibãs. Com certeza. O governo talibã é um pouco violento, errado, não é? Aquela violência em relação às mulheres. É a violência dos pobres que se cansaram de esperar pela paz. O sociólogo Jan Ziegler, representante da ONU, ele disse à revista Caros Amigos: Kofi Annan, secretário-geral da ONU, é um homem bom, mas ele é fraco. Sua única coisa positiva é a cara africana que ele tem, boa de se ver na capa da revista Time. Comenta isso. Eu gosto muito do secretário da ONU e só acho que ele realmente é fraco. Naquele momento, por exemplo, em que houve o acidente nos Estados Unidos que provocou toda uma outra política, naquela hora ele não consultou todas as nações, não consultou o mundo, não evitou, digamos, aquela guerra e a destruição de um país inteiro. Ele podia ter feito tanta coisa boa naquela hora. É nas horas de crise que se revelam as pessoas de coragem. Espinheira danada que o pobre atravessa para sobreviver. Essa espinheira danada que o pobre atravessa para sobreviver. Nossa, o mundo não acaba aqui. O mundo ainda está de pé. Quando Deus me der a vida, levarei comigo, esperando de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo. Dom Mauro Morelli, o bispo de Caxias, lá na Baixada Fluminense, ele disse à revista Carta Capital o seguinte: uma parcela dos 53 milhões de miseráveis não acredita em nada. Um terço do povo é descrente e desiludido. Será que Lampião não vai acabar invadindo o FMI? Não, eu acho que Dom Mauro Morelli foi meu bispo auxiliar durante 4 anos e um homem extraordinário. É uma visão cruel, não é? É uma visão cruel. Mas uma visão verdadeira, mas cruel. Né? Mas ele é exigente. Mas o Mauro Morelli acredita que os miseráveis, em geral, têm mais fé do que aqueles que são super ricos. Porque os que são super ricos acham que podem resolver todos os problemas sozinhos. Enquanto que muitos miseráveis que eu conheço, porque trabalhei 10 anos nas favelas de Petrópolis e subia 3 vezes por semana os morros. E subia 3 vezes por semana
os 7 morros, eu posso dizer, a maioria do povo acreditava em Deus, sobretudo quando ele era apresentado como pai e protetor nas horas difíceis. Como é que está a vida? Tá devagar, mas daí pra levando. Como é que você leva? Graças a Deus eu estava desempregado, agora estou trabalhando. Com fé em Deus vamos levar adiante para ter um futuro bom. Tenho, graças a Deus tenho. Dá certo? Dá. Como é que é isso? Fala um pouco para você. Quem tem fé em Deus sempre tem tudo na vida, né? E a vida está bem, então? Tá, graças a Deus eu estava desempregado, agora estou trabalhando. Como é que está a sua vida sexual? A minha vida sexual tá boa, graças a Deus. Vamos falar de uma palavra meio perigosa. Pedofilia. É uma pena que isso aconteça, mas isso não acontece só com os padres. Acontece com muita gente. E a imprensa, de repente, descobriu mas essa mas essa muita gente não tem essa eucaristia, né? Muita gente, por exemplo, assim, militar, diretor de cinema, as pessoas na rua não fazem um voto como fazem esses padres que atuaram na pedofilia. É verdade, mas nenhuma pessoa pode praticar a pedofilia. Sim, mas essa agressividade da mídia em cima dos padres, o senhor acha que está errada? Está errado, sim. O que eles deveriam falar? Eu acho que todos nós devemos cuidar de defender as crianças e levá-las a ter confiança em nós e nos outros, mas nunca devemos abusar de uma criança, que é um dos maiores pecados que a gente poderia cometer. E o que o senhor falaria a esses padres que cometeram a pedofilia com os garotos? Eu diria para eles: padre, retire-se dessa sua profissão, porque o senhor errou a profissão. Mas eu vou cuidar que o senhor tenha uma boa orientação psiquiátrica e volte, então, a considerar as coisas como elas devem ser consideradas. Não tomaram essa atitude maravilhosa como a do senhor? Foi uma pena que não tomaram essa atitude. Defenderam até, né? O filósofo direitista Olavo de Carvalho escreveu na revista Época que isso de pedofilia na igreja é armação de comunistas e homossexuais. O senhor concorda? Não. Eu acho que os fatos aconteceram. O bispo, por exemplo, de Boston, que é cardeal, não é? E muito respeitado, ele confessou isso publicamente. Eles foram ao Papa, pediram perdão a todo mundo e, portanto, não pode ser uma coisa inventada. É uma coisa muito séria e que deve ser eliminada da igreja, mas com os meios humanitários e os meios eficientes da medicina. Dom Paulo, o senhor tem um charme, o senhor tem um carisma, o senhor fala coisas tão maravilhosas. Nenhuma mulher deu em cima do senhor? O senhor tem um charme, o senhor tem um carisma, o senhor fala coisas tão maravilhosas. Nenhuma mulher deu em cima do senhor? Não. As mulheres, elas dependem muito do tratamento que recebem. Mas tem umas abusadas, não tem? Eu, como arcebispo, eu naturalmente era responsável pelas religiosas do mundo, pelas religiosas do Brasil. Digo isso, as religiosas da minha arquidiocese, mas como cardeal, pelo mundo inteiro. E como arcebispo, pela minha arquidiocese. Mas eu sempre achei que as mulheres colaboravam mais do que os homens e eram mais generosas do que os homens. Mas nenhuma chegava a uma generosidade de uma vontade de estar carnalmente com o senhor? Não, eu nunca recebi essa oferta e graças a Deus, agora eu tenho 80 anos e estou pensando mais na eternidade do que nessa vida. Nós, aos 80 anos, vamos pensar na Viagra, Dom Paulo Evaristo Arnes. Não, temos que pensar na eternidade e no Deus que nos acompanha todos os dias e protege as mulheres e protege os homens que têm boa vontade. Como é que o senhor foi atraído pela religião? Eu fui atraído pela religião por causa de minha mãe e por causa da minha índole.
né? Diversas vezes quiseram impedir-me. Meu pai pediu que eu esperasse 2 anos para ir ao seminário, para eu desistir. E a minha mãe rezava para que Deus mandasse sacerdotes necessários para que o Brasil ficasse um país cristão no sentido mais autêntico do termo. Como é que o senhor conseguiu superar o aspecto sexual do homem? Eu acho que não é superar, é equilibrar a vida humana, ocupando sempre a fantasia e ocupando sempre o coração, com coisas importantes a fazer. Quando eu subia os morros dos pobres, eu sempre dizia, eles precisam de mim. São milhares, são 40 mil que depois desceram no dia em que eu me despedi. Eles desceram todos e fizemos a missa campal, né, com todos juntos. Aí eu senti como a gente pode dar um amor total, sem sexo. Sentir sem sexo. Como é possível uma pessoa realmente conseguir isso? Só sendo meio santo, né? Ou não? Eu acho que com a ajuda de Deus, toda pessoa que faz... O senhor não quer que todo mundo faça isso, não, né? Não. Toda pessoa que faz o voto de castidade tem que fazê-lo com a ajuda de Deus e também sabendo que ele tem que amar muitas pessoas e tem que amá-las de todo o coração. Do crime do Padre Amaro, essa de Queiroz, fala sobre ele. Sobre quem? O crime do Padre Amaro, essa de Queiroz. Sim, de essa de Queiroz. Eu só posso dizer que é um romance que eu estudei na literatura portuguesa e que eu estimo como o estilista mais perfeito da língua portuguesa daquele tempo e talvez também de todos os tempos um pouco. Diga qual foi o melhor autor que o senhor já leu. O melhor autor que eu já vi e que eu li foi Deus. Ele escreveu a Bíblia, ou inspirou a Bíblia, para que ela fosse escrita dessa maneira como foi escrita. Livros. Quais os romances que o senhor leu e gostou? Eu li muitos romances, sobretudo romances populares. As férias a gente passava lendo romances e lendo os romances mais interessantes, por exemplo, até os modernos, os mais modernos que você pode imaginar. Não? Cite alguns, Dom Paulo. Cite, diga alguns. Não, eu prefiro não dizer os romances todos que eu li. Olha, a gente vai achar que o senhor lia romances proibidos. Mas eu digo uma coisa, que os nossos professores nos levavam a ler Machado de Assis, nos levavam, eu acho que foi uma coisa muito boa, porque o estilo dele é um estilo exigente, mas nos levavam a ler também os romances um pouco mais leves, não é? Que pudessem entreter-nos e assim mesmo despertar a fantasia e o gosto, porque aos 12 anos eu comecei a escrever e nunca mais deixei de escrever ou publicar alguma coisa. O que é que eu vou passar para meu filho se eu não tenho nenhuma perspectiva de vida? Porque o próprio país coíbe isso aí. O próprio país coíbe as minhas condições necessárias de cidadão. Eu, por exemplo, eu tenho 5 diplomas diferentes, estou desempregado. O senhor confia em Deus? Deus a gente confia desde 1500, quando o Brasil foi descoberto. Então, mas vai confiando que um dia chega lá. Essa dívida, ela precisa de colocar uma moratória, enfrentar uma situação até de embargo internacional, mas não pagar. Nós temos que solucionar o problema interno, social nosso, e não mandar dinheiro para fora. A gente pega assim a globalização, de repente a gente lê assim nos jornais, o fundo, a Organização Mundial de Saúde, a Fundação Getúlio Vargas, e que tem no Brasil 50 milhões de indigentes. Eu fui lá no Aurélio ver o que era indigente, pior que miséria. Que país é esse? É uma pena que desde o início erraram a política
em torno da distribuição de rendas, não é? Logo concentraram as rendas nas poucas pessoas e não chegaram nunca a distribuir as rendas de maneira juridicamente certa e também politicamente favorável ao Brasil. Por que o não Brasil fizeram podia isso? ser hoje... Por que eles não fazem isso? Me explica. Naquele tempo, no tempo do descobrimento, havia muitas pessoas que eram católicas, mas não tiravam os princípios da religião católica. Não nos davam aquele gosto de a gente dizer a religião católica, na prática, é tão boa quanto na teoria. No ano 2000, 500 anos de América. É uma fala do cacique Guaicapuro Cuauhtémoc, numa reunião dos chefes de Estado da Comunidade Europeia. É sobre a verdadeira dívida externa. Ele disse: eu, índio Guaicaipuro Cuauhtémoc, descendente dos que povoaram a América há 40 mil anos, eu vim aqui encontrar os que nos encontraram há apenas 500 anos. O irmão advogado europeu me explica que aqui toda a dívida deve ser paga, ainda que para isso se tenha que vender seres humanos ou países inteiros. Pois bem, eu também tenho dívidas a cobrar. Consta no Arquivo das Índias Ocidentais que entre os anos de 1503 e 1660 chegaram à Europa 185 mil quilos de ouro e 16 milhões de quilos de prata, vindos da minha terra. Teria sido um saque? Eu não acredito. Seria pensar que os irmãos cristãos faltaram a seu 7º mandamento. Genocídio? Não. Eu jamais pensaria que os europeus, como Caim, matam e negam o sangue de seu irmão. Espoliação? Não. Seria o mesmo que dizer que o capitalismo deslanchou graças à inundação da Europa pelos metais preciosos arrancados de minha terra. Vamos considerar que esse ouro e essa prata foram os primeiros de muitos empréstimos amigáveis que fizemos à Europa. Achar que não foi isso seria presumir a existência de crimes de guerra, o que me daria o direito de exigir a devolução dos metais e a cobrar indenização por danos e perdas. Eu prefiro crer que nós, índios, fizemos um empréstimo a vocês, europeus. Ao comemorar o 5º centenário desse empréstimo, nos perguntamos se vocês usaram racional e responsavelmente os fundos que lhes adiantamos. Lamentamos dizer que não. Vocês dilapidaram esse dinheiro em armadas invencíveis, terceiros Reiches e outras formas de extermínio mútuo, e acabaram ocupados pelas tropas da OTAN. Vocês foram incapazes de acabar com o capital e deixar de depender das matérias-primas e da energia barata que arrancam do terceiro mundo. Senhores, esse quadro deplorável corrobora a afirmação de Milton Friedman, segundo o qual uma economia não pode depender de subsídios. Por isso, meus senhores da Europa, eu, índio Guaicaipuro Cuauhtémoc, me sinto obrigado a cobrar o empréstimo que tão generosamente lhes concedemos há 500 anos, e os juros, e para seu próprio bem. Bom, para seu próprio bem, não. Nós não vamos cobrar de vocês as taxas de 20% a 30% de juros que vocês impõem ao terceiro mundo. Nós queremos apenas a devolução dos metais preciosos, mais 10% sobre 500 anos. Eu lamento dizer, mas a dívida europeia para conosco, índios, pesa mais que o planeta Terra.
E vejam que calculamos isso em ouro e prata. Não consideramos o sangue derramado de nossos ancestrais. Eu sei que vocês não têm esse dinheiro porque não souberam gerar riquezas com o nosso generoso empréstimo. Mas há sempre uma saída. Entreguem-nos a Europa inteira como primeira prestação de sua dívida histórica. Coroai-me de rosas, coroai-me em verdade de rosas, rosas que se apagam em fronte a apagar-se tão cedo. Coroai-me de rosas e de folhas breves. E basta. Estamos e continuamos. Ninguém sabe direito por quê, pouca gente assiste, mas estamos aqui, cada vez mais enlouquecidos do que antes. Mas por que tudo isso? Nós recebemos muitos e-mails, muitos. Nós recebemos e-mails, cada vez que esse programa vai ao ar, são milhares de e-mails, e sempre tem um outro dizendo, vocês não dão chance para os jovens. Isso é verdade, nós não damos chance para os jovens. Vocês jovens, olha, se virem, tá? Eu estou velho e jovem que me respeita eu desprezo, hein? Vocês têm que fazer o que vocês quiserem, não percam a liberdade. Nós não damos chance aos jovens, a ninguém, desistam de teatro, desistam de cinema, vão estudar física nuclear, façam o que quiserem. Olha, cada um que vai abrir para o mundo os seus espaços, com talento. Tem que ter talento. Se não tem talento, tem que ver o que... Sempre tem algum talento, vocês têm que resolver isso. Nós temos um convidado hoje. Esse convidado, ele era advogado. Felizmente, um advogado que não deu certo. Ele não tinha talento para ser advogado, ou tinha talento, por exemplo, mas a vida, esta causa quase perdida, o levou para se transformar nos maiores mitos do teatro brasileiro. E quem está aqui para falar sobre a vida, o mundo, a sua visão crítica das coisas, das pessoas, e principalmente sobre si próprio, é Paulo Otran. Paulo Otran. Meu Deus do céu. Vou fazer uma pergunta inicial para quem já passou dos 80 anos. Acho que só você vai saber responder, Paulo. O que é a vida? Mas que pergunta, rapaz. O que é a vida? Para cada pessoa, a vida é uma coisa, né? Para mim, a vida é um fato que só é maravilhoso porque existe a morte. Não é? Você já imaginou a chatice que seria viver eternamente? Como você ia ficar entediado de continuar vivendo e as mesmas coisas acontecendo? Não, a vida só é maravilhosa, e é maravilhosa porque existe a morte. Porque a gente sabe que um dia ela acaba. Se a vida não acabasse, seria infernal. Quer dizer, a maravilha da vida é haver a morte. É o que eu acho. Agora eu vou te retificar. Eu desisti da advocacia por causa do teatro, mas meu escritório ia muito bem, tanto que meu pai se aposentou e queria advogar junto comigo. Quando ele começou a advogar junto comigo, eu fui fazer teatro. Então ele herdou meu escritório de advocacia. Vocês vejam que a internet não é tão perfeita assim para explicar as pessoas, não. Paulo, eu vou falar, você falou tanto da vida, da morte aí. Se eu der uma frase para você, como esta, a vida só é bela para os ressuscitados. E daí? Não, essa aí não incomoda sei, um pouco. Não sei de quem é essa essa frase. É o título de uma peça, sabe, Paulo... não é o que você está falando quando ressuscitarmos de entre os mortos? A vida só é bela para os ressuscitados. Que peça é essa? Uma peça do Leonid Andreev, um russo maravilhoso. Conheço. Paulo, você sabe que
Você sabe, eu fiz um papel de demônio no teatro e eu até queria contar para vocês o seguinte, porque a televisão não fica sabendo de coisas que o teatro tem uma profundidade e uma forma lancinante de atingir a cabeça das pessoas, porque melhora a cabeça das pessoas. A televisão é mais perigosa. Então o Paulo foi assistir o espetáculo. E os aplausos foram enormes. Eu parei os aplausos e disse, por favor, que esses aplausos parem e sejam dirigidos a um dos maiores atores do teatro do mundo, Paulo Otran. Vocês não imaginam a loucura que foi aquilo. Foi uma doideira total. Bom, lá eu fazia o Mefistófeles, um demônio do Goethe. Foi a última peça que eu fiz. Eu queria saber qual foi a sua primeira peça. Minha primeira peça foi uma peça que saiu no Tico Tico, uma revista infantil que havia na minha infância. Chamava-se O Tio da Roça. Mas como não tinha ninguém para fazer o tio, eu mudei para A Tia da Roça, porque a mãe do meu amigo fez A Tia. Era uma página de diálogo. E então eu dirigi, montei, eu fazia um dos sobrinhos, o meu vizinho, outro sobrinho, e a mãe dele era a tia. Foi o fracasso? Não, só levamos uma vez, eu cobrei a entrada da vizinhança toda, era R$200 para criança e R$500 para adulto. E deve ter dado aí uns R$2.000, sabe? Hoje seria quanto, Paulo? Hoje em seria dólares? 20 centavos e 50 centavos, mesma coisa. Te ensinaram teatro? R$2, hein? Te ensinaram teatro? Nunca. Eu comecei a fazer teatro amador, não tinha curso nenhum. E quando eu comecei a fazer teatro, só havia uma escola de teatro no Brasil, no Rio de Janeiro, a Escola Martins Pena. Atualmente, toda boa cidade do Brasil tem pelo menos um curso de teatro. Não é? Todo mundo quer ser o Tarcísio Meira, todo mundo quer ser a Glória Pires, sei lá, ou a Glória Menezes. E então todo mundo estuda teatro. No Brasil inteiro estuda-se teatro. Só pensando não tanto no teatro como mais na televisão, né? Mas então naquele tempo e essa visão de pensar mais na televisão do que no teatro, como é que você vê? Eu vejo porque a televisão atinge todo mundo, todas as classes sociais. A grande maioria dos brasileiros assiste televisão e apenas uma pequena minoria de brasileiros assiste teatro. Agora, o que eu digo sempre é que quem teve o prazer de uma vez assistir um bom espetáculo de teatro, não esquece jamais. Às vezes as pessoas me perguntam, vi você em tal novela que eu não fiz. Quer dizer, o nome das novelas, o enredo das novelas vai se confundindo na cabeça das pessoas. Ninguém mais sabe que novela era aquela. Agora, peça de teatro boa, ninguém esquece. Sempre o mundo tem problemas. E nós temos que encará-los como eles aparecem. O mundo tá bom, pra mim, pelo menos. A política internacional é muito interessante. Principalmente esse pessoal que vem pro Brasil aqui, achando que aqui pode tudo. Tem identificação hoje, viu, meu amigo? Hoje tem identificação. Se você acha que você chega aqui, vai querer zoar aqui, o mesmo direito que você tem aqui, nós também temos lá, né? O dedinho que funciona para você, para bater a sua foto, serve para nós, serve para você. O mesmo direito, o pau que bate em um, bate no outro. Mas você tem que falar isso em inglês. Inglês. Você está falando com eles. Eu vou explicar para você em inglês. Inglês é difícil, mas o meu português você entende. Li uns contos que você escreveu antes de ir para Hollywood. Você não me disse isso. Eram muito bons. Não é verdade. Eu achei. Eles enganaram muita gente. Era uma história da minha vida, muita forma e nenhum conteúdo. Paulo Otran, veja bem. Zbigniew Brzezinski, Adolfo Celli, D'Aversa, Salti, esses diretores todos que invadiram uma época e mudaram praticamente a estética teatral, você acompanhou a todos lá no Teatro Brasileiro de Comédia. E esses diretores deram realmente essa nova estética ao teatro brasileiro e das quais assim começou com Antunes Filho, toda a minha geração, assistindo isso também para entrarmos com uma estética brasileira e aproveitando tudo deles. Fala alguma coisa deles, porque na realidade
ninguém sabe nada sobre esses diretores. Fala sobre Celli, sobre Zimbinski, sobre Vanneau, fala sobre eles um pouco para nós. Olha, Celli, para meu gosto, foi o melhor deles todos. Eu me lembro, por exemplo, Zimbinski é o grande responsável pelo primeiro espetáculo dentro de uma concepção de teatro moderno que houve no Brasil, que foi o célebre Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues, que ele dirigiu um espetáculo no Rio de Janeiro. Agora, o Celli não fez um, ele fez inúmeros espetáculos. O Zimbinski depois, coitado, um grande diretor, um grande ator, um grande colega, levou à falência o grupo que fez Vestido de Noiva, porque ele montou peças que ninguém queria ver, custaram caríssimo e então foi um fracasso. Agora o Celli não, o Celli conseguiu montar o TBC com um elenco enorme contratado por ano e manteve aquilo anos e anos e anos funcionando e funcionando bem. E todos os espetáculos tinham um nível altíssimo, porque todos tinham a supervisão dele. Todos tinham a supervisão do Celli? Todos mesmo tinham Salti? Mesmo Salti. Quer dizer, não é que o Celli fosse assistir a direção, mas o Celli dava palpite na escolha do texto, o Celli dava palpite na escolha do elenco, e o Celli, de vez em quando, até assistia um ensaio. E sempre eles se conversavam muito, eles eram muito amigos todos. E sempre era acrescentador. Agora, às vezes, eles faziam rapapé para os Zimbinski. O Zimbinski era o mais velho deles, Zimbinski tem uma peça maravilhosa, eles deixavam. Fracasso. Os fracassos do TBC foram todos peças escolhidas pelo Zimbinski, porque ele escolhia a peça e fazia o protagonista. Então, quando o Zimbinski chegava para o elenco e dizia assim, esta peça é uma renda, é uma peça maravilhosa, a gente olhava para dizer assim, fracasso, não tinha... Paulo, não faz assim. Pega Fogo foi um grande sucesso. Sim, Pega Fogo foi uma coisa extraordinária. Então... Por quê? Porque tinha uma atriz extraordinária chamada Cacilda fazendo um papel deslumbrante numa pecinha que foi feita para teatro de segundas-feiras. E que depois foi aquele extraordinário sucesso. Né? Aí o caso é diferente. Foi uma criação de Cacilda inesquecível. E ele dirigiu também o TAP, Teatro Amador de Pernambuco, né? O Zimbinski foi Não, lá. o Zimbinski dirigiu. Isso, Bolini também, depois foi para Recife, dirigiu uma peça lá. Bolini dirigiu Maria Della Costa aqui em São Paulo. E que peça? Uma das maiores do Brecht? Do Brecht, A Boa Alma de Setsuan, um espetáculo lindíssimo. Que coisa bonita. Muito claro o espetáculo. Pois é, então é verdade que eles trouxeram para o teatro brasileiro, muito antes de Flávio, você, Antunes, eles trouxeram uma noção de teatro como de um nível cultural que o teatro brasileiro não tinha até aquela época mesmo. E mostraram que era possível um elenco grande sobreviver com bons textos. E mesmo quando os textos eram alternados, ou textos mais literários, de um nível mais alto, com textos comerciais, mas mesmo os comerciais, o nível do espetáculo era sempre muito alto, muito bom. Paulo Tran, Cacilda era uma atriz que eu sempre digo que não tinha rede de segurança. Ela era capaz de fazer Antônio Cleópatra, a Cleópatra dela era um horror. Ela era capaz de fazer aquela Antígona que você fazia aquele papel maravilhoso do Sófocles, que ela era quase vaiada, e em seguida vocês faziam do Anui, que ela era ovacionada. E hoje em dia, eu gostaria de ouvir você falar sobre isso. Por exemplo, a minha visão crítica das coisas está cada vez mais delicadamente furiosa. Eu não vejo mais... há muitos anos, grandes criações de interpretação. Um Sérgio Cardoso, uma Cacilda, digamos assim, quem é que faz essa grande criação de personagem? Hoje em dia, não existe mais isso. Que faz essa grande criação de personagem. Hoje em dia, não existe mais isso. Ou existe? Eu acho que existe, sim. É que a gente não vê tudo, né? Eu vou ver tudo que eu posso ver em teatro. E tenho visto trabalhos muito bonitos. Eu vejo, por exemplo, dois grandes talentos fulgurantes que surgiram ultimamente, dois jovens. Matheus Nastergalli e o Rodrigo Santoro.
Os dois são jovens, têm talento para dar e vender, são pessoas sérias. Eu trabalhei com o Rodrigo no Eu da Furacão, na minissérie, e vi a seriedade com que esse rapaz trabalha. Ele chegava no estúdio e sabia o texto de cor, tinha estudado não só as palavras do texto, mas o sentido do que ele ia dizer. Eu fiquei impressionado com o trabalho dele. Paulo, você é bonzinho e eu não sou. O Mentiroso de Goldoni com o Sérgio. Era um deslumbramento. Quando é que a gente vai ver esse tipo de coisa outra vez? Era uma coisa deslumbrante. A televisão machucou um pouco isso? A televisão suga tudo que o ator tem, não dá nada em troca, a não ser popularidade. Eu digo sempre, até hoje, eu não sei o que fazer com a popularidade, é só chato, né? Mas... Os garçons se tratam melhor, você disse. Mas a televisão não prejudicou o teatro, não. Eu, por exemplo, eu uso sempre a televisão para lançar meus espetáculos. Quando eu vou montar uma peça, eu vou a todos os canais, a todos os programas de entrevista, para dizer, dia tal, estou estreando em tal teatro. E é um meio ótimo de comunicação a televisão, eu acho. Acho fantástico. Agora... Paulo Otran... Eu digo sempre que o teatro é a arte do ator. O ator, você vê, é no teatro. E no teatro tem havido grandes criações, sim. É que por acaso você não tem visto. Mas... Você não foi concreto. Eu posso citar várias. O trabalho de Irene Ravache, os 2 últimos trabalhos dela foram maravilhosos. Você não viu a Karen fazendo Vestir o Pai? Não. Que de repente ela estava genial, um personagem que não tem nada a ver com ela. Ela estava maravilhosa, era uma criação dela. Eu dirigi, mas não dirigi nada de interpretação dela, porque ela foi criando. De repente estava na minha frente uma excelente atriz. Fiquei impressionado. Mas eu estava dizendo, teatro é arte do ator. Cinema é arte do diretor. E televisão, em geral, é arte do patrocinador, do anunciante, né? Quanto pior, melhor. Vamos lá. Aqui estou eu, a terno azul, a camisa branca. Ah, ainda não escolhemos a gravata. Essa aqui acho que não vai ficar ruim, não, ó. Seu pai detestava essa gravata. Então eu vou pegar... Vai essa mesmo. Teatro Brasileiro de Comédia, Teatro de Arena, Teatro Oficina, Grupo Decisão, percursos diferentes do teatro brasileiro. Fala sobre essas diferenças. O teatro, o TBC foi criado com a intenção que havia dentro dos amadores de São Paulo naquela época. Havia vários grupos de amadores de um nível muito bom, era Alfredo Mesquita, Décio Almeida Prado dirigindo outro, Madalena Nicol e eu dirigindo um outro grupo. Os artistas amadores. E a nossa intenção era mostrar ao público o que o autor tinha escrito, como ele tinha escrito. Porque era hábito no teatro profissional mais vagabundo da época mudar o texto, transformar tudo, diminuir personagens, cortar, fazer o que tinha 3 cenários, fazer num cenário só, realista em um cenário só. Então nós queríamos mostrar o que é o valor daqueles textos. E o TBC foi justamente criado com essa intenção de mostrar bom teatro, como é que se faz bom teatro, o que é bom teatro, o que é um teatro bem feito. O Arena veio preencher uma lacuna que havia no TBC. O Arena veio com a preocupação de mostrar ao público brasileiro os problemas brasileiros. E com isso ele trouxe um público que estava completamente afastado do teatro, que eram os estudantes. Os estudantes não iam a teatro, só iam adultos, né? Casais é que iam ao teatro. Aí o estudante passou a frequentar teatro e o teatro, então, com o teatro político que o Arena fazia, conseguiu um número muito maior de espectadores para o teatro em geral. O Oficina fez uma mescla dessas duas coisas, fazia um teatro de uma excelente qualidade com uma conotação política também. Hoje em dia, em plena democracia, quem quiser fazer teatro político faz, mas não temos mais necessidade de fazer um teatro político como tivemos durante todo o golpe de 64. Paulo, perguntaram-me um dia se existem ateus verdadeiros. Você acredita? Eu respondi que existam cristãos verdadeiros. Isso não fui eu, não. Quem disse isso foi Diderot, há quase 250 anos atrás. Comenta isso. Eu não sei. Eu, por exemplo, não acredito em Deus, me considero um ateu verdadeiro. De repente, quando eu estou num momento de muita angústia, eu faço, ai meu Deus, tomara que isso aconteça. Isso é instintivo na gente, né? Agora,
eu tenho exatamente a opinião da mãe da minha mulher, da Karen Rodrigues. Ela morreu há pouquíssimo tempo e ela dizia: acreditar em Deus é a mesma coisa que acreditar em Papai Noel. Eu acho exatamente isso. Não tem palavras. Tchely, por exemplo, foi o primeiro, sem alarde nenhum, a usar Stanislavski como exercício para os atores nos ensaios. Ele nos dava exercícios do Stanislavski para fazer. Quando ele sentia que o ator tinha dificuldade numa cena, ele via que ele pensava sobre aquilo. Um dia ele chegava e dizia assim: faça tal coisa, fazia um exercício. Era uma coisa de Stanislavski. Uma vez eu tinha que entrar numa peça e de cara chegar furioso e dar a impressão de que eu era... A plateia devia pensar que eu era louco, que é o Assim é Se Lhe Parece do Pirandello. Così è se vi pare. Così è se vi pare. Maravilhoso. E eu entrava, nos ensaios, ele dizia: ainda não está bom, pá, mais. Eu não sabia o que ele queria com aquele mais, eu achava que estava dando toda a violência possível. Aí ele dizia assim: Paulo, você agora diga cada palavra desse seu bife e entre uma e outra uma respiração completa. Então eu fiz assim: eu tenho que respirar. Bom, quando eu estava no meio do bife, eu já estava quase tonto, entendeu? Estava completamente transtornado. E assim: para! Agora diz o bife! Eu disse o bife. E eu percebi que saiu de uma maneira completamente diferente do que eu fazia antes. Cleide fazia a senhora... Cleide fazia a senhora Frola. Quer dizer, o Tchely usou nessa aí um exercício mecânico para fazer com que o meu físico estivesse em ebulição, para eu poder dar a ebulição que o personagem entrava. Já que os dois, em duplo fratricídio, por fatalidade a si mesmos ferindo, ao mesmo tempo réus e vítimas, tomaram, eu, herdeiro mais chegado de seu sangue, tenho que ocupar seu trono e seu poder. Uma cesta básica não vai matar a fome de ninguém. O que mata a fome do povo brasileiro é a cultura. Eu gosto do silêncio das montanhas, da música do mar. Eu me alimento um pouco disso e adoro e gosto também do barulho dos mercados, desse burburinho da rua, da Praça da Sé. Qual é o diretor que você não gostou de trabalhar? Não tem. Você sabe que um dos diretores que eu mais admirei na minha vida e que um homem de uma capacidade extraordinária, de uma cultura extraordinária, que foi o Ruggero Jacobi, que quando saiu do Brasil voltou, ele foi ser consultor literário do Piccolo Teatro de Milano, portanto não é pouca coisa. Ele me dirigiu numa única peça, um boulevard francês delicioso, chamado 13 à Mesa, que eu fazia com a maravilhosa Célia Biar. E acho que ele achava a peça uma bobagem. A peça era uma bobagem, só que era divertida e foi um grande sucesso. Então, ele ficava na plateia e a gente passando o texto, quando a gente olhava, ele estava dormindo. Ele dormia na plateia. Ele não aguentava mais dirigir aquela peça. Ruggero, eu levei o Ruggero para Porto Alegre para criar o Teatro Universitário e tal. Conversei muito com ele, amei o Ruggero muito. E o Ruggero contando um espetáculo era melhor que o espetáculo que ele dirigia. Exceto isso e o Mentiroso. O Mentiroso foi um grande trabalho dele no Brasil. Agora, o Ruggero, por exemplo, o que eu acho grave, por exemplo, é que neste país culturalmente medíocre não tem, por exemplo, uma reedição do livrinho dele que é maravilhoso. Paulo, eu estou achando você tão clean, eu não consigo arrancar a tua alma. E você vai dizer que jamais faria isso, mas eu vou perguntar a si mesmo. Você está andando na rua, vem uma pessoa lá, qual é a pessoa que viria que faria você atravessar a rua para não se encontrar com ela? Atualmente, ninguém. Ninguém. Mas da vida... Agora, eu vou te contar, eu estava me lembrando de um fato. Eu estava começando a ficar com os cabelos brancos e eu estava andando em Higienópolis e dobra a esquina uma mocinha bonitinha, bem vestida, e de longe eu vejo que ela olha para mim e começa a sorrir. Eu fui ficando feliz por dentro, olha que coisa, ela gostou da minha cara, fomos nos aproximando, quando eu sorri para ela, fez assim, que gracinha, e passou.
Eu pensei, estou ficando velho. Mas eu achei ótimo isso. Agora, Paulo, atenção, hein? Você entra em angústia, Paulo? Claro que tenho, mas eu tiro a angústia de letra, sabe? Quando eu estou angustiado, eu penso em outra coisa. Você chora? Choro. Por quê? Como é que você chora? Por que você chora? Olha, eu choro lendo um bom livro. Eu choro vendo um bom quadro. Eu choro vendo filme. Eu choro assistindo uma peça de teatro. Quer dizer, só sobre beleza você chora? Tristeza também, tristeza também. E você gosta de chorar, Paulo? Por exemplo, se voltasse a ditadura, acho que eu ia chorar muito. Me diga uma coisa. Prestígio ou uma boa morte? Uma boa morte. Me diga uma coisa, Paulo. Não vou perguntar mais nada, você é um amor. Agora, você olha para aquela câmara lá, digamos que você não tenha tido oportunidade de ter uma liberdade qualquer. Use essa liberdade e fale o que você quiser para esses espectadores, que a maioria são jovens entusiasmadíssimos por esse programa e ninguém sabe por quê. Fale para eles. Dizer o que para vocês? Então, já que nós estamos diante de um artista que diz poesia maravilhosamente bem, eu vou dizer para vocês, um poeta de que todo mundo faz caçoada hoje em dia, até com um pouco de razão. Mas é um soneto tão bonito, tão bem escrito, que eu gosto muito de dizer. De Olavo Bilac. Ora, direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro a janela pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, deslocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Beleza. Paulo, dá um abraço, que é a única coisa falsa desse programa. Não tenhas nada nas mãos, nenhuma memória na alma, que quando te puserem nas mãos o óvulo último, ao abrirem-te as mãos, nada te cairá. Que trono te querem dar, que atroposto não tire, que louros que não fanem nos arbítrios de Minos, que horas que te não tornem da estatura da sombra. Que serás quando fores na noite ao fim da estrada? Colhe as flores, mas largas das mãos, mal as olhaste. Senta-te ao sol, abdica e ser rei de ti próprio.